Prólogo do Céu é a obra de Sensei que mais escancara a profundidade temática que a obra possui. Indo ainda mais a fundo no conflito entre deuses e humanos, Prólogo é uma obra sobre egoísmos divinos, sobre a superação humana, a sua libertação da ligação com os deuses e a mágoa destes com a falta do amor, da obediência da humanidade. Mas, especialmente, o Prólogo é um filme sobre jornadas. Centrado especialmente na jornada do Seiya e dos Cavaleiros de Bronze para que eles relembrem o que é ser um cavaleiro, onde o Pégaso é aquele que os ajuda a se lembrar e segue avançando como o símbolo máximo do potencial humano, Saori é mais uma personagem que passa por sua própria jornada, pondo-se em sacrifício mais uma vez em prol da Terra, ignorando e deixando seus guerreiros e amigos de lado para tomar o fardo para si, onde apenas ao final da obra Saori entende o que era óbvio. A vida normal que ela desejava que eles tivessem não era o que os cavaleiros queriam levar. Mas além de Seiya, Shiryu, Yoga, Shun, Ikki e a própria Saori, existe mais uma jornada em Prólogo do Céu. O arco de mais um personagem que é trabalhado muito nas entrelinhas e no pouco tempo de tela que ele possui. Toma não é um personagem muito reconhecível para muitos. Ao longo dos meus anos na comunidade, ele é um dos muitos personagens que acabam escondidos à sombra dos Cavaleiros de Ouro, especialmente os do clássico, e até mesmo à sombra de muitos Cavaleiros de Bronze. Quando relembram, é muito para falar de suas grandes capacidades de combate, mas de um modo geral, ele é um dos tantos personagens muito escanteados em Cavaleiros. Mas e se eu te disser que o Tomo é um personagem que esconde em seu desenvolvimento algo muito maior do que apenas o seu visual e o seu potencial em batalha? E se eu te disser que dentro de Prólogo do Céu, ele e o Seiya são paralelos um do outro? Ficou interessado? Então já deixa o like, compartilha com os amigos e se acomode, pois hoje falaremos de Toma de Ícaro, o homem que tentou ser um deus. Antes de falarmos diretamente sobre o Toma, é necessário que entendamos algumas coisas para sua inspiração dentro do Prólogo do Céu. O nome que ele assume ao longo do filme não é o seu de nascimento, mas o de Ícaro. Na mitologia grega, Ícaro é o filho do arquiteto Dédalo, o responsável pela construção do labirinto do Minotauro para o rei Minos de Creta, e que foi aprisionado junto ao seu filho após os acontecimentos envolvendo aquela criatura. Para que fugissem, Dédalo constrói para seu filho um belo par de asas e o alerta que ele não voasse nem muito baixo, por conta da umidade do mar, e nem muito alto, por conta do sol que poderia derreter suas asas. Mas Ícaro, ignorando os avisos do pai e fascinado pelo que tinha em mãos, voou muito acima, onde suas asas derreteram por estar perto demais do sol, onde ele morre devido à queda. Esse é um conhecido mito que fala sobre ambição, sobre desconsiderar os limites humanos e ir além das suas próprias capacidades. No filme, Toma tem essa exata atitude, como vemos ao longo da história. Ele é um humano obcecado pela ideia de tornar-se um deus, algo que, como sabemos, não deu muito certo. Entrando de forma direta no personagem, a sua primeira aparição para nós é em uma prisão. Lá no mangá especial que antecedeu o Prólogo do Céu, onde o personagem é ordenado a matar os Cavaleiros de Atena, e o vemos questionar até mesmo se aquela ordem veio de Zeus. Quando vamos ao filme, já estamos em um momento mais avançado. Ícaro usa suas vestes sagradas, não está mais acorrentado, e agora uma máscara cobre seu rosto. Algo que é muito importante para nós. Então não se esqueçam disso. O momento em que ele desce à terra junto de Teseu e Odisseu é quando podemos observar de forma ainda mais clara que Ícaro não era como os anjos comuns. Suas vestes eram diferentes, seu rosto era o único coberto por uma máscara, e ele não mostra ter asas como seus companheiros. A todo instante, principalmente se fazendo valer da narrativa visual, o filme nos deixa claro que ele está em uma posição de destaque, o que nos é confirmado posteriormente quando a própria Artemis diz de forma clara que ele é o único humano que ela escolheu. É aqui, portanto, que as coisas passam a ficar mais interessantes. Se lembram que eu mencionei o paralelo direto entre Seiya e Toma, certo? Então, os dois têm jornadas extremamente similares. Quando criança, Toma foi separado de Marin, sua irmã mais velha, que tinha o desejo de cuidar e proteger. Seiya foi separado de Seika, sua preciosa irmã mais velha, que desapareceu sem deixar rastros,
gerando parte da motivação inicial de Seiya para estar inserido naquela história. Mas é a partir daqui que o caminho dos personagens se separa, e o Toma torna-se uma espécie de Seiya que deu errado. Mesmo após seu treinamento com a Marin, Seiya ainda não tem a verdadeira ciência do que é um Cavaleiro de Athena. Sua conexão com sua deusa é distante, e se analisarmos pela perspectiva de que Saori estava presente mesmo antes de se revelar como Athena, a relação no mínimo era muito conturbada de ambos os lados. Foi somente durante a Batalha das 12 Casas que os dois entraram em sintonia, onde Saori mostrou quem era para os Cavaleiros de Bronze e passou a ser aceita por eles, ainda mais após o simbólico batismo deles por parte de Aioros, na casa de Sagitário, durante a leitura de seu testamento. A partir daí, a jornada de Seiya se transforma. Além de um cavaleiro, ele se torna um símbolo, o farol, uma luz que faz com que os cavaleiros avancem, pois é nele que se devem depositar as esperanças quando as coisas dão errado. Vemos isso perfeitamente contra Saga e Poseidon, e até mesmo contra o Hades, onde o que o Kurumada fez para quebrar a nossa expectativa foi nos dar a confiança desses personagens de fundo, Yoga, Shiryu, Shun e Ikki, e fazer com que Seiya contrastasse essas ações e essa expectativa com a sua falha e quase morte. Se contarmos os filmes, o Seiya faz esse papel de forma muito ativa, seja contra Ares, Durval, Abel ou mesmo Lúcifer. Seiya evolui de alguém pouco preocupado com as grandes questões para tornar-se o protetor e herói da humanidade. Dentro do Prólogo do Céu, ele é a personificação da humanidade, especialmente esta em que Athena tanto acredita. A humanidade que pode sofrer, ser atacada e maltratada, mas que ainda assim é capaz de se levantar e lutar, pois existe algo muito maior do que o mero poder divino, que é o amor. O amor, o sacrifício, a lealdade e a perseverança são o que fazem de Seiya um grande cavaleiro e o símbolo de esperança para nós que assistimos a série, mas especialmente para esses personagens que estão ao seu redor. Seiya ficou mais forte e enfrentou deuses como Poseidon, Hades e Thanatos, não na ambição de se tornar um, mas lutou como um humano que queria defender os seus. Toma, em contrapartida, mesmo partindo de um mesmo princípio de história, que é a perda da irmã, chega na resposta oposta de Seiya. Em seu encontro com a Marin, podemos ver claramente como, apesar de seu discurso, ele não havia deixado de ser um humano, não por completo. Ele sabia de cara quem era Marin por conta dos sinos. Sabia que sua vida antiga estava bem diante de seus olhos, mas ainda assim, ele não era capaz de retornar a ser quem era. Seu desejo de proteção para com sua irmã mais velha, não querendo que ela sofresse mais os abusos que aparentemente existiam quando eram crianças, acabou se transformando no desejo por poder. Toma cruza uma linha tênue da proteção que se corrompe na satisfação pessoal e acaba querendo cada vez mais poder. Não bastava ele ter um grande poder, não bastava ser um anjo celestial, não bastava nem mesmo ser o favorito de uma deusa. Tudo o que o interessava era ser um verdadeiro Deus. É por essa visão distorcida que ele vencia a chance de completar seu ideal. Como alguém que chegou nesse patamar divino em termos de poder ao derrotar alguém como Thanatos, na mente de Toma era como se isso o colocasse já nessa posição divina. Toma não conseguia entender o que era ser um deus, por mais que já estivesse adquirindo a personalidade de um frio, distante, alguém que desconhece o amor e despreza a humanidade. Desprezo esse que nasce pelo desprezo à sua própria fraqueza. Foi o seu eu humano que falhou em proteger Marin quando eles eram mais novos. Foi o seu eu humano que não demonstrou a força e o poder necessário. Se esse seu lado era o fraco, na mente de Toma, então era muito mais fácil extirpá-lo. Foi tal atitude que gerou no personagem essa mania de grandeza, essa soberba divina que vemos ser usada não apenas contra Seiya, mas até mesmo quando se encontra com Marin. Esse comportamento narcisístico tem inclusive um nome dentro da psicologia analítica, que é justamente o complexo de Ícaro, termo cunhado pelo psicólogo Henry A. Murray, nos anos 50 lá nos Estados Unidos. Alguns outros participaram desse diagnóstico e deram contribuições, e a partir disso eu vou listar algumas características que fazem parte desse quadro, pois uma em especial é curiosamente interessante para nossa análise. Alguém com um complexo de Ícaro pode apresentar comportamentos narcisistas em busca de atenção e admiração. Um ascensionismo, que é a noção de que o futuro não é ditado pelo passado ou presente,
e nenhum destino ou meta é inalcançável. O desejo por uma imortalidade e, por fim, a concepção da mulher como um objeto a ser usado apenas para seus ganhos narcisistas. É a busca no outro por alguém que reafirme sua grandeza. É o espelho para sua grandiosidade e um atalho ilusório para ele. Te fez lembrar de algo? Além da obviedade de existir um paralelo possível de Toma com todas essas características, eu queria deixar o foco principal na sua relação com a Artemis. De tudo dentro do filme, eu admito que esse é o meu ponto de principal problema interpretativo. A relação dos dois é tão dúbia que você nunca consegue saber e entender ao certo o que eles sentem um pelo outro. Artemis parece sentir algum apreço pelo anjo. Ela o escolheu a dedo, o manteve do seu lado, destacou perante os outros. E Toma corresponde a isso sendo leal e fiel à sua deusa. Os dois têm inclusive uma cena de teor minimamente mais íntimo, mesmo que nada explícito, quando estão de frente para uma enorme lua no meio do filme. E deixando claro, eu não estou querendo dizer nada com os toques vindos dela, mas esse tipo de tocar é uma coisa rara em Saint Seiya. Fazendo um rápido paralelo a isso, nós vemos um tipo de toque cuidadoso e amoroso vindo por parte da própria Athena com o Seiya no início do filme. Toma, apesar de tudo que faz e de suas próprias ambições, também entende que ele é uma marionete perante os... Entende que é tão prisioneiro de suas ambições e desejos quanto qualquer um. Mas é o seu sentimento de querer se libertar disso e assumir esse lugar de protagonismo ao lado das divindades que é interessante. Fazendo o paralelo com o que vimos no complexo de Ícaro, é como se sua relação mais próxima com Artemis lhe desse um sabor, um vislumbre dessa grandeza que poderia alcançar graças à grandeza da própria deusa. É uma troca ambígua que funciona entre os dois e que decididamente parece ter algum sentimento mais profundo, mas que é incapaz de florescer. Talvez pela natureza que ambos tinham naquele momento. Paralelamente a isso, temos a relação do próprio Seiya com a Saori. Da mesma forma que seu desenvolvimento pessoal, o Seiya não almeja ser um deus, mas representa o potencial da humanidade. Seu olhar para com a Saori não é de um servo com sua mestra, como é o caso de Toma, mas de Seiya, o humano, para Saori, a humana. A natureza divina de Athena é ignorada por completo pelo personagem, onde seus sentimentos mais profundos estão à frente de tudo o que conhecemos do dever de um cavaleiro, ainda que eles caminhem na mesma direção. Seiya não almeja nenhum benefício estando ao lado de Saori. Pelo contrário, ele até admite entregar sua própria vida, já que era ela quem estava falando que o mataria. Se a relação de Toma e Artemis, por mais sentimentos profundos que existam, é manchada por suas próprias ambições e naturezas imutáveis, Seiya e Saori possuem um relacionamento mais puro, vindo justamente do que representa o potencial humano. O amor. Amor esse que Toma, como o ser humano que é, se esqueceu. Ele próprio admite que jamais poderia vencer Seiya, pois esqueceu o que era amar. Eu jamais poderia vencê-lo, pois esqueci o que é amar. A figura que representa essa pureza do amor e do quanto ele deixa alguém mais forte está em Marin, que mesmo com tudo o que estava acontecendo, não desistiu do seu irmão mais novo. Os sinos expressam bem essa ligação e, mais ainda, expressam o quanto Toma parecia disposto a jogar tudo fora em prol de suas ambições distorcidas. Na segunda vez em que ele vai enfrentar o Seiya, vemos o personagem em um exercício simbólico jogando fora o sino que recebeu de Marin. Aquele era o momento do abandono completo de sua humanidade. Era o momento em que estava tão imerso em sua própria mentira, tão imerso nessa necessidade de ser um deus, sem a lembrança do que o motivou a isso, que estava disposto a entrar por um caminho sem volta. No entanto, se a ligação de Seiya e Toma foi de antagonismo com relação um ao outro até aqui, é nesse momento final que as coisas parecem mudar. Após voltar com força total e lutar contra Toma uma última vez, Seiya vence a luta em mais uma demonstração de sua perseverança. É aqui que a máscara de Toma se quebra. Não apenas no sentido literal, onde vemos ela se rachando graças ao meteoro de Pégaso, mas no sentido figurado também. Através de seus meteoros e daquela troca de golpes, Seiya demonstrou o poder do amor, do potencial da humanidade e tudo que o personagem do Toma não tinha. Se Seiya tinha Saori e seus amigos e irmãos,
Toma estava sozinho. Nem mesmo o apoio de Artemis era algo direto, como no caso de Atena e seus cavaleiros. O quebrar de sua máscara e também o da asa de sua armadura era a completa morte de Ícaro. Era a morte daquela identidade, do seu ego. O que restou então foi apenas Toma mais uma vez. Não Ícaro. Fragilizado pelos golpes e nos braços de quem representava sua humanidade perdida, que é a Marin. Foi ali que sua reflexão final foi feita, e foi completamente desprendido de suas ambições como Ícaro que o vemos jogar-se contra a flecha de Artemis. Essa sua decisão também é muito interessante. Toma se joga para proteger aquela que defende a humanidade, fazendo o papel que Seiya normalmente faz. Ele diz, então é isso que é ser humano? Questionando suas atitudes, questionando seu sacrifício, mas mais ainda, questionando seus sentimentos por Artemis. E mais do que isso, talvez jogar-se diante de Saori fosse tentar proteger aquilo que lhe restava de humanidade também. Mas voltando a Artemis, pedir para que ela não manche suas mãos de sangue não é apenas a sua forma de se redimir por tudo que foi feito. Afinal de contas, sacrifícios em Saint Seiya são sempre em forma de uma redenção, mas para que Artemis mantivesse uma certa pureza. Não era ela quem deveria matar ninguém. Aquela era a sua missão. Esta que ele também já havia abandonado. No discurso de Seiya para Apolo, vemos um último vislumbre de Toma nos braços de Marin. E sempre me perguntei se ele realmente estava morto ali. Já vimos personagens aparentemente morrerem e retornarem no futuro, o que me deixa curioso quanto ao que seria do personagem nos 2 filmes seguintes. Mas, felizmente, o Kurumada não o descartou quando foi fazer a continuação no mangá clássico. Então, para fecharmos esse vídeo, falemos sobre o Toma em Next Dimension. Next Dimension é uma obra profundamente diferente em muitos aspectos quando comparado ao Prólogo do Céu, e por uma série de razões. São mídias diferentes, expressões artísticas diferentes, além de enredos e decisões diferentes também. Aqui o Toma é um pouco vítima dessa mudança brusca que existe entre as 2 continuações de Saint Seiya. Comecemos pelo seguinte fato. Toma não é um personagem importante em Next Dimension, onde a obra serve muito mais para sua apresentação como personagem e do que ele poderá fazer na narrativa no futuro. O Kurumada ainda assim reaproveita algumas coisas que havíamos visto anteriormente e faz alguns rearranjos. Toma ainda inicia sua aparição preso, agora já na prisão da lua de Artemis. Mas o personagem não tem um contato com ela inicialmente, apenas com Calisto, que é a sua representante, funcionando como uma espécie de grande mestre ou até mesmo Pandora das satélites. Percebam então como aqui tudo que envolve o Toma é de uma natureza mais simplória. Sua relação com Artemis é basicamente inexistente, tirando uma fala de que ela foi piedosa com relação ao seu crime e o puniu de forma leve. Seu desejo de grandeza também não existe aqui, onde seu único objetivo é estar com sua irmã outra vez, reforçando o paralelo ainda mais gritante que existe entre Toma e Seiya. E além disso, a sua personalidade de um modo geral tem bem menos nuances do que a versão inicial do personagem. O que mais chama a atenção é que esse é um Toma extremamente humano. Ele não é cruel a ponto de matar por matar, tanto que recusa-se a matar Seiya inicialmente e até quando está diante dele acaba vacilando de alguma forma. É alguém de índole boa bastante para perceber a dinâmica dos Cavaleiros de Bronze, sendo responsável por acordar Shiryu para a realidade e relembrá-lo que eles lutavam pelos laços de amizade e companheirismo, onde vemos em uma verdadeira indignação pelo dragão quase abandonar seu amigo à própria sorte daquela forma, além de ser alguém extremamente honrado pelo que podemos perceber. A grande questão de Toma em Next Dimension é justamente que essa não é a obra feita para que ele brilhe. Sim, Prólogo do Céu ele é o principal elemento antagônico, aqui ele é um personagem secundário e com uma promessa de desenvolvimento para o futuro. Até mesmo sua ida para salvar Seiya ao final da obra é um pouco estranha se pararmos para pensar. Afinal, nada nunca nos indicou que ele seria capaz de fazer isso. Sua relação com Marin, da mesma forma, é algo explícito para nós quando ele se lembra dela, e nos é dito que seu crime foi ter vindo ao mundo humano sem permissão, pelo menos na minha interpretação, poder procurar sua irmã sendo imediatamente punido.
Aqui é até engraçado como algumas coisas dentro do ND funcionam quase como uma resposta ao prólogo. Se lá o Tom era um anjo celestial de Ícaro, membro destacado e servo de Artemis, aqui ele é um servo do Apolo. Se levarmos em conta que os outros servem como os cavalos que puxam a biga de Apolo, Toma não exerce um papel diferente do deles. Sua importância é rebaixada. Ele é um qualquer, alguém que, até o momento, é meramente uma marionete, seja dos deuses, seja da Calisto, onde ela especialmente exerce controle sobre ele através da máscara. E, falando nela, esse é um outro elemento que se transforma na ND. Se antes ela representava esse ego e a fuga dessa humanidade que ele queria renegar, aqui representa o controle de Calisto sobre ele. É um instrumento de tortura e coerção. Por essas razões, considero difícil conseguir comparar os dois personagens, já que o Toma do Kurumada ainda pode ter muito a nos mostrar. E ainda que o do prólogo também pudesse nos mostrar algo diferente no futuro, o arco dele consegue se encerrar perfeitamente nesse filme. No entanto, eu me pergunto, o que será do Toma no futuro de Saint Seiya? No capítulo final da obra, Calisto o abandona para tentar parar Seiya, e alguém como ele com toda certeza poderia tentar fugir. Com os Cavaleiros Sem Memória, Toma pode ser o vetor para que eles tenham que se reunir mais uma vez por alguma razão. Uma provável ameaça divina, onde aposto que seu encontro seria com o Yoga, já que os dois estão devendo uma luta até o fim. Sua relação com o Marin com toda certeza será mais explorada ainda, e o arco do personagem será feito para brilhar justamente quando existir algum tipo de confronto contra o próprio Apolo ou até mesmo outros deuses. O que gosto de pensar é em que posição o Toma fará isso. Como um rebelde do Olimpo? Ou será que o veremos como um cavaleiro de Atena? Não sei, são coisas a se pensar. Vamos então para as considerações finais. Por mais que eu tenha posto as duas versões do personagem nesse vídeo, o intuito não é fazer uma comparação, até porque seria injusto fazer isso como eu expliquei agora há pouco. Eu sei que muitos comentários podem vir no sentido de enaltecer o prólogo e talvez diminuir o que foi feito pelo Kurumada em ND, mas eu gosto sempre de lembrar, por mais que sejam continuações, são obras muito diferentes por uma série de razões. Mesmo com o roteiro do Kurumada no prólogo, o diretor do filme, Shigeasu Yamauchi, colocou muito de sua própria visão de Saint Seiya e dos personagens ali, que é completamente natural. O Kurumada tem um estilo mais simples e direto, mas a capacidade de dar camadas é algo que o mestre sabe fazer com excelência. Dentro de Next Dimension, inclusive, nós temos exemplos muito claros disso, como Odisseus e Suikyo, além da própria Saori, que ganha muitas coisas interessantes como personagem. Enfim, eu tô me desviando um pouco do assunto. Voltando ao Toma, eu quis fazer essa análise por duas razões. A primeira delas é por eu ser um apaixonado pelo Prólogo do Céu até hoje. E a segunda é para ver se consigo mostrar de forma mais explícita como a obra que você viu na infância ou adolescência é muito mais do que você acha que é. Toma, Artemis, Seiya, Saori, todos eles são personagens cheios de uma complexidade invejável para muitas obras. E eu acho que isso tem que ser valorizado. O Kurumada é um autor incrível, mas muito mais do que isso, Saint Seiya é incrível. Em breve aqui no canal vão sair análises de outros personagens, além dos clássicos, e eu tô muito ansioso para poder escrever os roteiros e gravar para vocês. Pois, mais do que qualquer coisa, eu gostaria que o meu trabalho, mesmo que só um pouco, pudesse despertar em vocês a visão de que Saint Seiya é muito mais do que se vê e muito mais do que se viu. Será que eu mesmo estou vivenciando meu momento de Ícaro? Talvez, mas conto com vocês para seguir voando até que minhas asas derretam. Não, mas é isso, meus amigos. Deixa o like se ainda não deixou, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e considere se tornar membro para nos apoiar. Você pode se tornar um por apenas R$ 3,99 e assim pode ajudar o nosso canal de maneira direta a se manter e melhorar. Então, obrigado por ter visto até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Vejo vocês na próxima live no vídeo e valeu!